Se você fosse chutar qual é a melhor técnica de Jujutsu Kaisen, qual você chutaria? Raio Roxo do Gojo? Uma Horaga ou uma expansão de domínio qualquer? Se você chutou alguma dessas técnicas, talvez você tenha razão, elas são realmente técnicas impressionantes e muito poderosas. Porém, tem uma técnica que quase ninguém fala sobre ela e que é muito desvalorizada, porém é muito importante, talvez a melhor técnica de Jujutsu Kaisen, que são as técnicas de barreiras. E por isso eu vou falar sobre essas técnicas no vídeo de hoje, então fica mais para acompanhar sobre essa técnica tão subestimada. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. E caso você goste desse tipo de conteúdo, eu vou pedir somente uma coisa para você, que é se inscrever nesse canal, porque assim eu vou continuar crescendo e continuar produzindo mais e mais conteúdo para você, beleza? Então se inscreve aí para não perder mais nenhum vídeo também. Show? E bom, antes de mais nada, esse vídeo aqui não é sobre a técnica mais B10 ou a técnica mais destrutiva, porque as técnicas de barreira não são esse tipo de técnica, porém elas são muito úteis e já causou um estrago enorme no mundo de Jujutsu Kaisen. E o maior usuário desse tipo de técnica também é o maior xamã do mundo de todos os tempos, que é o Tengen. Esse xamã é de longe o mais importante, isso ninguém tem dúvida, e ele tem principalmente a técnica de barreira como a sua principal técnica. Com essas técnicas de barreira, o Tengen não só ajuda todos os xamãs do Japão, sem as técnicas do Tengen, os xamãs teriam dificuldades ainda mais em surgir mais xamãs, porque ele ajuda a condensar a energia amaldiçoada no próprio Japão, o que faz surgir mais feiticeiros. Porém, não para por aí, porque ele é a base de toda a associação Jujutsu. Com as suas técnicas fica quase que impossível de alguém infiltrar-se dentro da associação Jujutsu, porque ele faz um labirinto com suas barreiras. É muito difícil fazer isso, não é à toa que precisa de um plano bem elaborado para conseguir invadir a associação Jujutsu. Fora que também encontrar o próprio Tengen é muito difícil, porque dentro da própria associação Jujutsu tem outra barreira, uma barreira ainda mais poderosa, que não deixa ninguém chegar perto do Tengen. O Tengen só deixa aquelas pessoas que ele mesmo quer encontrar entrar dentro dessa barreira. A Yuki, que é uma xamã de classe especial, muito provavelmente também não conseguiria quebrar esse tipo de barreira, o que prova que é uma técnica realmente muito poderosa que consegue impedir a entrada de um xamã de classe especial. Fora que tem mais uma coisa aqui que eu acho que é a mais absurda de todas, que o Tengen é quase onisciente. Ele entende tudo o que está acontecendo no Japão, e isso principalmente por causa da sua técnica de barreira. Onde tem a sua barreira, ele consegue entender o que está acontecendo, dando então um bom boost de conhecimento para o Tengen. E tudo isso graças às técnicas de barreira. Por conta de tudo isso que o Tengen pode fazer, eu diria que essas técnicas aí, elas são mais influentes até mesmo do que as técnicas do Gojo. O Gojo é sem sombra de dúvidas o mais poderoso no combate a maldições e no combate a outros xamãs, mas o efeito que ele causa no mundo todo de Jujutsu Kaisen talvez seja menor do que o efeito que o Tengen cause com as suas barreiras. Mas não para por aí, porque ele não é o único usuário de barreiras. Tem um outro que é o segundo maior usuário de barreiras, que é o próprio Kenjaku, e que tem se demonstrado ser um grande vilão e um grande inimigo. E aqui a gente tem algumas diferenças no uso de barreiras se a gente for comparar com o próprio Tengen. Primeiro que o Kenjaku nem mesmo precisa estar no local para utilizar uma barreira. Ele pode utilizar ferramentas e dar para outras pessoas, e assim essas pessoas que são muito menos habilidosas que ele conseguem criar aí uma barreira realmente muito poderosa. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no arco do intercâmbio, onde o Juzo criou uma barreira que conseguiu impedir a entrada do Satoru Gojo por um bom tempinho, o que deu a oportunidade do Mahito invadir a associação Jujutsu e pegar alguns dedos do Sukuna, sendo essa então uma habilidade realmente muito interessante e com muitos usos. E outras duas formas que o Kenjaku já utilizou essa barreira foi a primeira, para isolar um oponente. Ele conseguiu fazer isso, por exemplo, com o Muta. No momento em que o Muta estava enfrentando o Mahito, ele não conseguia contactar ninguém por
por causa das barreiras do Kenjaku. O Kenjaku, com sua barreira, impedia qualquer tipo de comunicação, deixando o Muta lutando sozinho. E isso foi muito importante, já que ele foi um oponente bem difícil. Caso ele conseguisse se comunicar com o Satoru Gojo, por exemplo, eles estariam bem ferrados. E isso tudo foi graças ao Kenjaku, que instaurou ali uma barreira que impediu a comunicação do Muta. E o outro exemplo, é lógico, foi justamente no arco de Shibuya. Ele utilizou várias barreiras naquela ocasião que impediram com que os xamãs entrassem de forma rápida para salvar o Satoru Gojo. Graças a essas barreiras, ele conseguiu capturar o Satoru Gojo ali sem muitos problemas, o que demonstra também um bom uso na utilização de barreiras, mas nada disso supera o jogo do abate. O jogo do abate com certeza é o maior exemplo de como essas barreiras podem ser bem problemáticas. Ele instaurou ali 10 barreiras ao longo do Japão inteiro e causou caos no país graças a essas barreiras. Se não fossem por elas, nunca que o jogo do abate poderia acontecer. Eu sei que o Satoru Gojo, caso ele estivesse vivo, ele conseguiria acabar com todo esse jogo do abate, ele provavelmente conseguiria destruir todas essas barreiras, o que prova mais uma vez que esse cara é realmente um monstro, mas esse desastre que é o jogo do abate é considerado o maior desastre Jujutsu da história. E tudo isso foi graças também à técnica do Mahito, mas também às técnicas de barreira. E por fim a gente tem que falar também do Megumi Fushiguro. Ele demonstrou ali como é bom ter uma técnica de barreira, porque caso ele tivesse, ele poderia solucionar todo o problema que ele está passando de forma muito mais rápida. Caso o Megumi soubesse simplesmente utilizar uma técnica de barreira, ele conseguiria utilizar sua expansão de domínio e acabar com toda aquela batalha de forma muito rápida. Todo esse problema que ele está enfrentando com o grupo do Reggae seria solucionado de forma quase que instantânea, e tudo graças a uma boa utilização de barreira. Como ele não tem e não sabe utilizar barreiras, ele tem que achar um local fechado, para que assim ele consiga utilizar sua expansão de domínio incompleta e a pessoa que está dentro dessa expansão não consiga sair dela. Porque caso contrário, caso ele utilize sua expansão de domínio em um local aberto, a pessoa pode simplesmente sair correndo. E tudo que vai acontecer é que o Megumi vai ter gasto ali muita energia amaldiçoada e o resultado é que ele não vai conseguir derrotar ninguém. Por isso que saber utilizar uma técnica de barreira pode fazer do Megumi escalar e muito o seu próprio nível de poder. Eu sei que no caso, por exemplo, do Sukuna, ele nem mesmo utiliza uma barreira e ainda assim sua expansão de domínio é absurdamente poderosa. Mas nesse caso é uma exceção da exceção. Ele consegue utilizar uma expansão de domínio muito ampla, muito larga, e com isso o seu oponente não consegue fugir a tempo antes do efeito da expansão de domínio do Sukuna o atingir. Por isso que essa é uma grande exceção. Normalmente você precisa de uma doma, de uma barreira, para que a sua expansão tenha um efeito realmente muito bom no seu oponente. E o outro grande exemplo é justamente o Higuruma. O Higuruma, basicamente, ele primeiro aprendeu a utilizar a barreira, isso daí foi outra exceção, e depois ele foi deduzindo todas as suas outras técnicas. E é por isso que ele hoje é um dos xamãs mais fortes de grau nível 1. Tudo isso graças a uma boa utilização de barreira. Como ele soube utilizar essa técnica de forma muito boa, ele conseguiu criar ali seu próprio domínio um pouco mais simples do que os outros domínios que a gente tem conhecimento, como por exemplo do Satoru Gojo, mas ainda assim ele se tornou talvez o xamã de classe 1 mais poderoso que já tenha aparecido até o momento, mostrando que realmente ter conhecimento de barreiras pode mudar definitivamente o jogo para qualquer xamã, e essa sendo uma das técnicas mais importantes do mundo de Jujutsu Kaisen e que pouca gente fala. E bom galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenham gostado desse tipo de vídeo, e caso você concorde ou não concorde com o que eu disse aqui, é só deixar nos comentários aqui embaixo, porque eu sempre vou ter prazer em ler todos os comentários que vocês deixam aqui, beleza? No mais, é isso que eu tinha para trazer e para falar para vocês, espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.